Oi pessoal, tudo bom? Tô gravando esse videozinho aqui pra gente mostrar, tá, de onde vêm esses valores aqui, como a gente pode deduzir, tá, esses valores aqui de seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. São esses ângulos notáveis aí, tá? Todo mundo conhece muito bem essa tabelinha, né? A gente sabe como construir, né, essa tabela. Ah, mas às vezes a gente não sabe por que que de onde vêm esses valores, né? Por que que a gente utiliza esses valores aí. Então, prometi fazer essa justificativa para as minhas turmas, tá? Quando eu estava trabalhando esse conteúdo. Então, aproveitando, né, fazer esse vídeo aí e publicar aí para ficar disponível aí para quem quiser matar essa curiosidade, tá? Essa tabela vocês sabem muito bem como montar, né? Então, eu tenho o seguinte, deixa eu só montar a tabela aqui, né? Fazer seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30 graus, 45 e 60. A gente vai construir aquela tabela que já estava montada ali, né? Então, fazer bem, ela bem grosseira mesmo, tá? Então, só para lembrar como é que a gente monta essa tabela, até porque a gente não vai ter que ficar deduzindo isso cada vez que precisar utilizar, né? Então, nessa linha, nessa primeira linha dos senos aqui, né? Eu vou colocar 1, 2, 3, não é isso? Na linha dos cossenos eu vou inverter, coloco 3, 2, 1, tá? Na linha da tangente eu coloco 3, 1, 3. 3, 1, 3. Então, na linha dos senos, 1, 2, 3. Na linha dos cossenos, 3, 2, 1. Na linha das tangentes, 3, 1, 3. Tá? Seno e cosseno eu vou colocar, tá, denominador 2 aqui, em todos eles. Tá? Nas duas linhas do seno e do cosseno. Tudo sobre 2. Tá? E na tangente, apenas a de 30 graus, eu vou colocar aqui sobre 3, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Em todos os numeradores, né, onde não for 1, tá, eu vou extrair raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Então está pronta a tabelinha, né? Porque desses ângulos, né, as questões normalmente elas não informam, né? Quem é seno, cosseno e tangente, nós temos que saber. Sei lá, tangente de 30 graus, você tem que saber que é raiz de 3 sobre 3, né? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e por aí vai, tá bom? O que que a gente vai fazer? Essa tabela você já conhece, então eu só estou apresentando aqui, né? Mas o foco desse vídeo, na verdade, é de onde vêm esses valores, tá? Por que que são esses valores aí? Bom, a gente vai utilizar quadrado e triângulo equilátero, tá? Para poder fazer essa justificativa. Eu vou começar pelo de 45 graus, tá? Então, vou começar por aqui. A gente vai ver como chegar nesses valores aqui de seno, cosseno e tangente de 45. Por que que o seno e o cosseno de 45 graus são raiz de 2 sobre 2? E por que que a tangente de 45 graus é 1? Tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Para mostrar o de 45 graus, eu vou partir de um quadrado, certo? Desenhei dois quadrados aqui sem querer. Então, vou partir de um quadrado, tá? E vou pegar a diagonal desse quadrado, ok? Tá aqui. Bom, o que é que eu sei sobre um quadrado? Bom, os lados são iguais, né? O quadrado é um retângulo, né? Então os ângulos são retos. Ele é um losango, então os lados são congruentes, né? Então se aqui é L, aqui também é L, tá? Eu tenho essa diagonal aqui que eu vou chamar de D, tá ok? E a diagonal de um quadrado, ela é bissetriz, tá certo? Ela é bissetriz, ou seja, vai dividir esse ângulo aqui ao meio, né? Em dois ângulos congruentes. Como eu tenho 90 graus aqui, então essa diagonal vai dividir em dois ângulos de 45 graus. O mesmo vai acontecer aqui, 45 graus, certo? Bom, existe uma formulazinha que diz que a diagonal de um quadrado, tá? Ela é o lado multiplicado pela raiz quadrada de 2, tá? De onde vem isso? Isso vem do teorema de Pitágoras, tá certo? Olhando aqui, ó, vamos pegar aqui esse triângulo retângulo A, B, C. Então, vamos pegar esse triângulo ABC.
O que é que eu tenho aqui? D, essa diagonal é a hipotenusa e os dois lados são catetos, né? L e L são catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, ou seja, D ao quadrado, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Sendo assim, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2 vezes L ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Tenho isso. Diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Sendo assim, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Tá certo? 2L ao quadrado. Só que esse L ao quadrado, né, ele pode sair da raiz, né? A raiz quadrada de L ao quadrado é L. Tá? Considerando que esse L é positivo, obviamente que ele é o lado de um quadrado, né? Então, a diagonal, quando esse L ao quadrado sai, né, vai ficar L e o 2 permaneceu lá dentro do radicando, né? Então, ó, eu tenho L raiz de 2. Tá? A diagonal de um quadrado é sempre o lado multiplicado pela raiz de 2. Ok? Eu vou usar isso daí para poder dizer quem é o seno e o cosseno de 45 graus. Tá? Vamos começar pela tangente, que é mais fácil aqui, tá? Mais simples. Bom, quem é a tangente de 45 graus? Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Tá? A tangente de um ângulo, né, no triângulo retângulo, é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente. Então, o cateto oposto a 45 é L, cateto adjacente a 45 também é L. Então, a tangente de 45 é L sobre L. L dividido por L dá 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Tá ok? Então, tá aí a tangente de 45, aquele valorzinho lá da tabela, né? Ela é igual a 1. Tá? Vamos agora fazer o seno e o cosseno de 45. Bom, quem vai ser o seno de 45 graus? O seno é a razão entre o cateto oposto a um ângulo, né, e a hipotenusa lá do meu triângulo retângulo. Então, ó, tomando esse ângulo aqui de 45, tá? Cateto oposto, L. A hipotenusa é D. Então, seno de 45 é cateto oposto L dividido pela hipotenusa, que é D. Porém, D, acabamos de verificar, né? Aqui, tá certo? É L raiz de 2. Então, fica L dividido por L vezes a raiz de 2. Certo? E aí, o que é que acontece? Posso simplificar aqui, ó, dividir por L, fica 1 e 1. Então, eu tenho que o seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Tá? E aí, eu posso racionalizar esse denominador, né? Eu tenho a raiz de 2 aqui no denominador, posso racionalizar. Tá? Para racionalizar, vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 2. Ok? Sendo assim, o seno, vamos lá, o seno de 45 graus é igual a 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Dá 2. Então, o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é aquele dado lá da tabela também. Tá? O cosseno vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ó, aqui, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente, né, eles têm a mesma medida. E o cosseno de um ângulo, né, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Né? Eu tenho aqui que o cosseno de 45 graus, ele é, olhando para esse ângulo daqui, cateto adjacente é L, hipotenusa é D, certo? Então, ó, L sobre D, que já é o que aconteceu aqui, ó. É o que a gente acabou de ver, ó. Errei aqui na troca de cor. Bom, L sobre D. L sobre D, eu já sei quanto isso daqui vai dar, tá certo? Eu já sei que isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 também. Ok? Então, cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, tá aí, seno, cosseno e tangente de 45 graus, tá? É a raiz quadrada de 2 sobre 2, o seno e o cosseno, e a tangente é igual a 1, tá bom? Bom, beleza, então agora vamos para os ângulos de 30 graus e 60 graus, tá? Deixa eu limpar aqui a tela. Como é que a gente vai fazer para 30 e 60 graus? Bom, em vez de usar um quadrado, eu agora vou usar um triângulo equilátero, tá certo? Então, eu vou pegar aqui um triângulo equilátero, tentar desenhar aqui um triângulo mais ou menos equilátero, né? Vamos lá, quase isso.
Pronto. Está aqui um triângulo. Vamos considerar que esse triângulo é equilátero. Ok? Eu vou baixar a altura desse triângulo equilátero. Deixa eu repetir aqui. Escorrega muito aqui essa caneta. Passei demais. Bom, tá aqui. Deixa eu completar na mão mesmo. Então, tá aqui a altura no triângulo equilátero, tá? Então, ó, lado L, lado L, lado L aqui, certo? L, 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 tá? Aqui eu vou chamar de H, ok? No triângulo equilátero, tá? Eu tenho que os ângulos internos são de 60 graus, ok? Quando eu baixo a altura, eu tenho 90 aqui, né? Então, me resta 30 aqui, tá? A altura de um triângulo equilátero, ela também é bissetriz, tá? Desse ângulo aqui, ok? Então, aqui eu tenho 30 graus, tá? E ela também é mediana, tá? O meu desenho está desproporcional, mas eu tenho metade do lado para cá, metade do lado para cá. Então, eu tenho L sobre 2 aqui, ok? Tenho L sobre 2 aqui. Bom, o que eu vou fazer aí? Eu preciso encontrar essa altura em relação ao lado, tá? Em função do lado. Tem uma formulazinha que diz que em qualquer triângulo equilátero, a altura é o lado multiplicado pela raiz quadrada de 3 dividido por 2. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tá? De onde vem isso? Novamente o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, eu vou fazer essa justificativazinha aqui, depois eu vou limpar e a gente vai para o seno, cosseno e tangente. Aí a gente já vai usar, de fato, isso, tá? Que a altura é L vezes a raiz de 3 dividido por 2. Isso vai ser importante, tá? Então, vamos verificar, ó. Olhando para esse triângulo aqui, deixa eu pegar aqui A, B, chamar esse ponto aqui embaixo de M, ponto médio aqui do lado BC, ok? Então, AMB é um triângulo retângulo onde um cateto mede H, o outro cateto mede L sobre 2 e a hipotenusa mede L. Então, eu tenho que, pelo teorema de Pitágoras, né, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é L ao quadrado. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras. Bom, vamos achar quem é esse H. Então, ó, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado fica L ao quadrado sobre 4. Isso é igual a L ao quadrado. Tá? H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado. L ao quadrado sobre 4. Passei para o segundo membro lá, então, ó, menos L ao quadrado sobre 4. H ao quadrado vai ser igual a... Tirar o MMC aqui, né? Tem um denominador 1 aqui, correto? 4 dividido por 1 dá 4, vezes L ao quadrado, eu tenho 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4, que dá 1, vezes L ao quadrado, tenho L ao quadrado. Sendo assim, H ao quadrado é 4L ao quadrado menos L ao quadrado, eu tenho 3L ao quadrado, dividido por 4. Então, H vai ser a raiz quadrada, tá? Vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Bom, esse L aqui está ao quadrado, então a raiz quadrada de L ao quadrado é o L sai, o 3 permanece, tá? E no denominador aqui eu tenho raiz de 4 é 2. Então está aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2, ok? Então a altura de um triângulo equilátero é o lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2, ok? Eu vou limpar isso aqui, tá certo? Para a gente começar agora a falar do seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus, tá bom? Vamos começar aqui, deixa eu ver por onde, vamos por 30 graus, tá? Quem é o seno de 30 graus? Olhando para esse triângulo AMB, está aqui o ângulo de 30, tá? O seno é o cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, tenho L sobre 2 dividido por L. L sobre 2 dividido por L, divisão de frações, né? Eu repito a primeira, que é L sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda,
o inverso de L é 1 sobre L. Tá? Então, ó, L divide por L aqui, eu tenho que o seno de 30 é igual a 1/2. Tá certo? Observe que o cosseno de 60 vai dar a mesma coisa, né? Tá? O seno de 30 é o cosseno de 60. Nós sabemos também que se dois ângulos são complementares, ou seja, se a soma deles é 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro, né? Cosseno de 60, ó, cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é L sobre 2, tá aqui, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, tá aí, seno de 30 é o mesmo cosseno de 60. Então, já sei que seno de 30 e cosseno de 60 valem 1/2. Tá bom? Vamos agora para o cosseno de 30. Bom, quem é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é L. Cateto adjacente é H, que é L raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Certo? Aqui o H. L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, né? Desculpa. Cateto adjacente H dividido pela hipotenusa, que é L. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Então, tenho L raiz de 3 sobre 2 multiplicado pelo inverso de L, que é 1 sobre L. Novamente, ó, L com L. Tá? Simplifico aqui. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é a raiz de 3 dividido por 2, que é a mesma coisa que o seno de 60. Tá? Porque o seno de 60, ó, 60 graus aqui, é o cateto oposto, que é H, que é L raiz de 3 sobre 2, aqui, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tá? Falta agora as tangentes. Ok? Vamos começar aqui pela tangente de 30. Bom, quem é a tangente de 30 graus? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, L sobre 2. Tá? Então, eu tenho aqui L sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, a 30, que é o H. E esse H é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, vou repetir a primeira. Vou multiplicar pelo inverso da segunda, né? 2 dividido por L raiz de 3. Posso simplificar L com L. 2 com 2, então vai ficar 1 aqui no numerador. Então, tenho 1 sobre raiz de 3, que eu posso racionalizar, né? Multiplicando o numerador e denominador pela raiz de 3. Certo? Multiplico o numerador e denominador pela raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, está aí, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tá certo? E por fim, né, tangente de 60 graus. Tangente de 60 é o cateto oposto a 60 graus, que é o H, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 60, que é L sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Então, ó, repito a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre L. E aí, ó, L dividido por L dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. Restou apenas aqui raiz quadrada de 3. Essa é a tangente de 60 graus. Tá? Lógico que são ângulos, são chamados de ângulos notáveis, né, porque aparecem realmente com muita frequência nos nossos probleminhas, tá certo? E tem que estar no automático, realmente, tá? Essa tabela, né, ela com o tempo a gente memoriza, fácil, né? A gente não tem que estar deduzindo esses valores aí. Mas fica aí a título de curiosidade, né? Ou então, realmente, se der um branco aí, alguém esquecer algum desses valores, né? Desenha lá um quadrado, desenha um triângulo equilátero e brinca um pouquinho aí de deduzir, tá? Esses valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.